E aí pessoal, aqui é o engenheiro Josias Martins da Bobsim P&D. Hoje iremos abordar a diferença entre alguns tipos de equipamentos modularizados e aqueles que não são modularizados, e vamos falar também sobre estes módulos e etc. É isso aí, vamos ao nosso vídeo de hoje. Este vídeo é um oferecimento Altos Sistemas de Automação. A Altos está no mercado já há muito tempo e realiza também projetos de integração de sistemas, tendo sido responsável pela parte de automação e controle de diversas usinas hidrelétricas de grande porte no país, inclusive das plataformas de petróleo da Petrobras. Então o pessoal realmente tem cacife para falar de automação e possui equipamentos de ponta que concorrem com as melhores fabricantes internacionais. Onde, por exemplo, temos os CLPs da série Nexto, que estamos vendo aqui nas nossas séries de automação, que são equipamentos, inclusive, premiados internacionalmente. Então, para maiores informações a respeito dos equipamentos e dos serviços que a Altos presta, acessem o site altos.com.br. Então pessoal, o nosso assunto de hoje vai ser falar sobre algumas peculiaridades em relação aos tipos de equipamentos e CLPs que existem no mercado. Vocês devem ter percebido que existem CLPs que são modularizados, como o Nexto, que tenho aqui do lado, que é o alvo dos nossos estudos, e outros que não são modularizados, são uma peça única, como por exemplo o Duo, ou ainda aqueles que possuem a possibilidade de expansão, mas eles não têm um barramento, não possuem um bastidor, como a série FB, produzida pela própria Altos. Cada um desses equipamentos, eles possuem aí as suas peculiaridades e possuem o seu público-alvo, bem como o tipo de projeto que você poderá ou não embarcar esses equipamentos. Vocês já tiveram aí toda uma série de vídeos abordando o uso do Duo, e vocês devem ter percebido que, apesar dele ser um equipamento bem robusto, principalmente falando em termos mecânicos e elétricos, ele é um CLP com todas as características para ser utilizado no meio industrial. Esse tipo de equipamento, ele normalmente apresenta aí uma robustez mecânica um pouco maior do que equipamentos modulares, sendo utilizado principalmente em terminais, onde você terá manuseio direto com o CLP. Porém, a maioria desses equipamentos, eles possuem um espaço de memória e um poder de processamento limitado, sendo utilizado em projetos pequenos ou até mesmo nas pontas de processos, como por exemplo, utilizado como uma IHM para a entrada de determinados valores ou coleta de dados, de sensoriamentos em uma determinada área da sua planta. No meio do caminho, nós possuímos alguns CLPs que possuem também barramento de expansão, como a série FB da Altos. Esse tipo de equipamento ele possui uma CPU dedicada, que possui também alguns I/Os, por ser um equipamento intermediário, essa CPU também possui alguns I/Os, e ele possui já uma capacidade de memória e processamento um pouco maior do que o modelo anterior. Afinal de contas, ele precisa conseguir trabalhar com mais I/Os, uma vez que ele vai ter aí um barramento de expansão onde você pode conectar mais entradas digitais, mais saídas digitais e inclusive mais entradas analógicas. Para processar tudo isso, é claro, a CPU tem que ser um pouquinho mais poderosa do que a encontrada em sistemas simples, em sistemas únicos, como por exemplo o CLP Duo ou diversos outros de outros fabricantes aí que encontramos no mercado. Normalmente esses equipamentos eles possuem um valor mais intermediário e podem ser utilizados, normalmente são utilizados, em automação residencial, onde a exigência por performance é sempre menor. E na outra ponta, falando de equipamentos de alta performance, nós possuímos equipamentos como o Nexto ou a série Hadron X-Storm, também da Altos. São equipamentos voltados para a automação industrial de ponta e possuem aí diversas características que tornam esses equipamentos mais robustos. Então aqui nós temos alguns termos que são importantes serem aprendidos. O primeiro delas, a CPU. A CPU ela é basicamente a unidade de processamento, é onde está o microcontrolador ou o processador, o SoC, que faz todo o trabalho pesado. É nele onde está carregado o seu código-fonte, onde está o seu código ladder ou ST que você programou lá no Master Tool. Quando você transfere o código, quando ele é compilado, ele é enviado para o CPU e desta forma o CPU executa todas as rotinas. Esta CPU também ela precisa ter a capacidade de se comunicar através do barramento. Então aqui nós temos o CLP da Altos da série Nexto. Vamos utilizar ele como exemplo. Não vamos ainda entrar em detalhes a respeito do equipamento em si, essas especificações e capacidades. Isso vai ficar para o nosso próximo vídeo.
Hoje vamos apenas explorar as características de todo tipo de CLP que possui esse diferencial, né, de ser disposto em um bastidor e possuir uma CPU separada. Aqui nós temos, então, no caso do CLP da Altus, uma fonte que fornece a energia para todo o sistema. Observem que esta fonte não é uma fonte para você ligar direto na tomada. Esta fonte aqui ela recebe uma tensão de 24 volts e distribui as linhas de alimentação para os bastidores, né? Então ela vai rebaixar a tensão para a necessária nos termos de alimentação do sistema. Aqui dentro dessa maleta da Altus ainda temos uma fonte que recebe 240 volts e rebaixa ela para 24 volts. Normalmente uma fonte industrial. Então é aquela fonte tipo gaiola, né? Então olha só, pessoal, algo que é muito interessante nesses CLPs de alta performance é que eles são dispostos em cima de um bastidor. Aqui nós temos atrás um bastidor, chamamos de bastidor de expansão. Esse bastidor aqui, ele conecta todos os demais equipamentos que você vai ligar. Aqui nós temos essa capinha, muito legal, inclusive por parte da Altus, em fornecer esse tipo de proteção, né, para o bastidor, customizado inclusive. E aí nós temos aqui atrás o próprio barramento. Esse barramento ele se comunica com a CPU e nós temos então neste barramento de alta velocidade a comunicação com todos os módulos. Então cada equipamento desses aqui, ó, pessoal, é um módulo, né? Podemos inclusive abrir aqui, ó, tem todos os encaixes para os fios, né? E esse módulo pode ser destacado do bastidor, certo? De modo que assim eu consigo acrescentar mais módulos ao sistema ou até mesmo remover, né, os módulos em hot swap com o sistema já ligado. Isso é uma grande vantagem, inclusive, nesses equipamentos. Esses equipamentos que possuem bastidor de expansão, a maioria deles são hot swap. Então, se um desses módulos aqui, seja uma entrada digital, uma saída digital, ou até mesmo uma entrada analógica queimar, né, e vai avisar, né, a partir do sistema de supervisão e controle que o módulo está falho, ele queimou, você pode chegar aqui, remover ele a quente e colocar um novo. A maioria dos equipamentos suportam este tipo de manobra, e isso é extremamente importante no ambiente industrial. Afinal de contas, às vezes uma descarga elétrica que você não havia previsto, como um raio, né, pode cair na sua planta industrial e queimar um equipamento desses, apesar de todas as proteções que são colocadas no painel onde vai o CLP. Às vezes pode acontecer, né? Nem sempre o isolador galvânico realmente consegue um isolamento perfeito do sistema, às vezes passando um pico de tensão ou corrente para o sistema e queimando o módulo. Aí esse tipo de equipamento acaba sendo muito interessante. Temos aqui uma CPU. A CPU, como já falado, ela é responsável, então, por efetuar toda a parte lógica. Todo o sistema de controle está dentro aqui da CPU. E a CPU, então, controla o barramento que irá se comunicar com todos os demais módulos do sistema. Então, recapitulando, nós temos aqui um sistema modular que possui um barramento. Esse barramento está em um bastidor, né? Este bastidor, que é um bastidor de expansão, ele permite que coloquemos os módulos que nós precisamos para o nosso projeto de automação, podendo ser, por exemplo, módulos de saída digital ou entrada e analógico, saída ou entrada analógica. E aí eu disponho no barramento conforme a minha necessidade, possibilitando inclusive a remoção a quente, com o sistema inicializado para a troca do equipamento caso ele apresente falha. Deste modo, o uso desse tipo de CLP acaba sendo importantíssimo para plantas industriais, principalmente grandes plantas industriais, onde você precisa de uma certa redundância e de uma certa capacidade de gestão dos equipamentos, perfeitamente alinhado com os conceitos de indústria 4.0, que é o que está hoje em vigor nas técnicas de automação industrial de ponta. E este foi mais um vídeo, uma parceria entre a Bob Simpei DWR Kits e Altus. Se você gostou deste vídeo, deixa aí o seu like e, é claro, compartilhe com os seus amigos. Isso ajuda pra caramba aí com a divulgação do nosso trabalho e o crescimento do canal. Qualquer dúvida, crítica ou sugestão, utilize os comentários do YouTube. Também não esquece de assinar o canal e clicar aí na sinetinha para receber as notificações. Também dá uma passada lá no canal da Bob Simpei D,
O nosso canal também possui vídeos semanais sobre eletrônica e diversos assuntos ligados à eletrônica e engenharia. Atualmente estamos com a nossa série sobre microcontroladores PIC, utilizando o MPLAB X e o XC8 em andamento, já está bem avançada inclusive. É isso aí, até o nosso próximo vídeo!